Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Daremos, então, continuidade à nossa aula à distância para os 7º anos, né? Então, nós estamos trabalhando com a apostila 3, né? O capítulo 3, que tem aí o título sobre os répteis. Então, como eu disse para vocês na aula passada, né? Eu dividi esse capítulo. Na semana passada, a gente falou a respeito das características, né? Do corpo dos répteis. E falamos aí a respeito de algumas características relacionadas a esse grupo de animais. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho a respeito da reprodução desse grupo de animais. E vou estar passando aí um videozinho para vocês no final para complementar o assunto, ok? Então vamos lá. No caso desses animais aí, dos répteis, esses animais aí, eles têm uma outra característica, nós vamos ver aqui agora, muito importante, que fizeram com que eles se adaptassem definitivamente, né, ao ambiente terrestre, né? Então, são animais, né, que são dioicos, né? Ou seja, eles têm sexos separados, né? Então, no caso aí, o macho vai ter um órgão copulador, que é o pênis, né? Que vai, né, injetar, né, o gameta masculino, o espermatozoide, no corpo da fêmea, certo? Então, esse órgão copulador sendo o pênis, fazendo com que essa célula, né, esse gameta, entre dentro do corpo da fêmea. Então, isso aí é muito importante, porque nesse caso, né, a fecundação, ela é interna, tá? Então, isso aí já é algo bastante, assim, dentro da escala evolutiva é importante. Eles já não dependem mais do meio aquático, por exemplo, para que ocorra essa fecundação. E aí, a partir do momento que ocorre essa fecundação, nós podemos ter animais que vão se reproduzir, por exemplo, que são ovíparos, ovovíparos, vivíparos, né? Mas nesse caso especificamente, a maioria dos répteis, eles são animais ovíparos, tá? Então aí no videozinho vai estar explicando aí mais detalhado aí para vocês. Então, mas uma coisa interessante é que esses animais, eles já têm ovo com casca, né? Então o embriãozinho, ele fica dentro daquele ovo, né? Protegido com aquela casca, por exemplo, ao meio mais quente, mais ressecado, por exemplo, né? Então ele já vai correr menos riscos relacionados aí com a questão da temperatura, né? E ali eles vão ter lá dentro, vai ter a gema, vai ter a clara, né? Que são reservas nutritivas, né? Que vão nutrir o embrião ali, né? Então, isso tudo é muito interessante, tá? Então, é isso que vocês vão ver, né? Então, nós já vimos aí o que é, no caso, que são animais dioicos, nós já vimos aí que a fecundação deles é interna, nós já vimos aí que eles têm ovos com casca, né? Que eles foram os primeiros animais dentro da escala evolutiva a conseguir, né, conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Isso é muito importante. Não se esqueçam, ovos com casca apareceu primeiramente nos répteis. Foi o primeiro grupo de animais a ter ovos com essa estrutura, né? Formada de cálcio, né? Que vai dar proteção aí aos animais. Então, eu vou estar passando para vocês em um videozinho para complementar esse assunto. Não vou estar pedindo para vocês fazerem atividades da apostila essa semana, tá? Porque eu ainda não expliquei os grupos dos répteis, eu vou explicar em outra aula, ok? Então, a atividade de vocês essa semana é fazer um resumo, tá? Sobre a reprodução dos répteis. Vocês vão fazer um texto, tá? Um texto, pode utilizar desenhos, né? Nesse texto, vão fazer um texto falando a respeito da reprodução dos répteis. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido. Estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus. Abraços. Da reprodução dos répteis. E para isso nós vamos analisar o processo de reprodução das cobras. Como que funciona essa reprodução? Bom, primeiro é muito importante lembrar que os répteis são animais dioicos. E ser dioico significa o quê? Significa que eles apresentam sexos separados. Existe o representante masculino e o feminino. No representante masculino, nós vamos encontrar os testículos que vão produzir os espermatozoides.
E no feminino, nós vamos encontrar os ovários que vão produzir os óvulos. Mas aqui tem um detalhe. Nos indivíduos masculinos, nós já encontramos o pênis. E qual que é a importância do pênis? O pênis, pessoal, é um órgão copulador e aí ele vai ser importante para a introdução dos espermatozoides na fêmea durante a cópula. Mas como que é a cópula? Bom, no caso das cobras, a cópula acontece quando o indivíduo masculino e o feminino se enrolam. E aí, neste momento, a cobra macho insere o seu pênis na cloaca da fêmea. Então, está aqui o pênis e a cloaca. E aí os gametas vão ser eliminados e entrar no corpo da fêmea. Dentro do corpo da fêmea, o espermatozoide vai encontrar com o óvulo e neste momento vai acontecer a fecundação, formando o zigoto. Então, pessoal, se a fecundação aconteceu dentro do corpo da fêmea, nós classificamos essa fecundação como fecundação interna. E qual que é a importância de uma fecundação interna? Bom, com a fecundação interna, os animais não precisam mais lançar os gametas no meio ambiente, e isso impede a morte desses gametas. A fecundação interna, então, pessoal, é muito importante para o sucesso reprodutivo, porque esses gametas não vão ser mais lançados no meio ambiente. Além disso, essa fecundação permite a independência da água para a reprodução. Mesmo nos animais marinhos, como por exemplo nas tartarugas, acontece fecundação interna. E aí esses animais depositam os ovos no meio terrestre. E essa independência da água para a fecundação também é uma característica muito importante para a conquista dos répteis do ambiente terrestre. Bom, e aí então, continuando, após a fecundação, vai acontecer a formação do zigoto, que vai se desenvolver em um embrião. E aqui tem um detalhe: esse embrião vai se desenvolver dentro de um ovo. E esse ovo apresenta casca, o que é muito importante para a proteção do embrião. Mas além da proteção do embrião, o ovo com casca rígida foi uma aquisição evolutiva muito importante para a conquista definitiva dos répteis do ambiente terrestre. Nós vamos falar mais sobre o ovo dos répteis na próxima aula. Para essa aula, eu quero que vocês guardem que a maioria dos répteis é ovípara. Isso significa que eles botam ovos. E aí, desses ovos, vão eclodir os filhotes, que vão se desenvolver em indivíduos adultos. E em momento algum aqui, eu falei que existe larva. Se não existe larva, esse desenvolvimento é classificado como desenvolvimento direto. Bom, então é isso. Terminamos por aqui com a reprodução dos